Canta de coração. Consagro a vós os meus olhos, meus ouvidos. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, como coisa e propriedade vossa. Nós estamos iniciando um cerco de Jericó. Quem aqui já participou de um cerco de Jericó, levanta a mão. Olha aqui, é bom número. Quem nunca participou, levanta a mão também. Outro bom número também. Um cerco de Jericó faz lembrar. Pode seguir nessa mesma música por enquanto. Pode seguir nela por enquanto. Tá bom? O cerco de Jericó, porque tem esse nome, faz lembrar da entrada do povo de Deus na terra prometida. Quando o povo saiu lá do Egito, atravessou o deserto durante 40 anos e depois, guiado por Josué, não por Moisés, Moisés morreu antes, guiado por Josué, adentrou a terra prometida. Mas Jericó, aquela cidade, tinha uma muralha muito forte. O que aquele povo fez então? Foi com a arca da aliança, que tinha o maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei, e deu 7 voltas, louvando a Deus, marchando em volta da cidade, e as muralhas caíram. Nós aqui não vamos marchar com uma arca, nós vamos orar com a nova arca, que é ela, é a Virgem Maria. Ela, Nossa Senhora, é a arca da nova aliança, porque ela carregou dentro de si o pão da vida, que é Cristo. Então dá uma salva de palmas para a Virgem Maria. Ela, é por intercessão dela que nos vem a vitória. Nós vamos então iniciar entregando a ela esse tempo de oração que nós vamos viver. Convido você agora a se voltar para essa imagem. Feche os seus olhos um pouco e traz ao seu coração as intenções que você traz, os pedidos, as pessoas por quem você quer orar. Nós queremos colocar neste cerco de Jericó a nossa paróquia, os sacerdotes. Erguendo os braços, vamos cantar mais uma vez, que nós nos consagramos a Nossa Senhora, já acolhendo aqui o Padre Rafael, que vai pregar conosco, que vai conduzir esse momento. Vamos cantar com fé, com unção. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. como coisa e propriedade vossa, bem, como coisa e propriedade vossa. Pela tua intercessão, ó Mãe, nós pedimos que venha o Espírito Santo sobre este vosso Filho predileto, este sacerdote consagrado a Ti. Pedimos, ó Mãe, que intercedais como em Pentecostes sobre nós, sobre esta igreja, sobre este sacerdote que vem aqui como missionário do Teu Filho, para levar a Sua palavra. Faz com que ele seja revestido do Teu manto, que é o manto da graça de Deus. Que as insídias do diabo sejam expulsas, espantadas, e que ele seja agora guiado pelo seu anjo da guarda. Que os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estejam neste lugar, intercedendo pelo vosso povo, ó Mãe. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu queria convidar você a louvar a Deus, para que caia por terra todas as muralhas que querem nos impedir de estar na presença de Deus. Vai dizendo: bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos por essa noite, por estarmos aqui. Te damos graças, Senhor, e te louvamos. Bendito sejas por toda a tua condução em nossa vida. Quero te louvar, Senhor, por essa paróquia. Quero te louvar, Senhor, por este povo que deseja estar na tua vontade. Nós vamos cantar esse canto de louvor para abrir o nosso coração, para abrir os nossos lábios em postura de louvor e para escutar, Senhor, a tua palavra. Cantemos esse canto de louvor. Quero louvar-te sempre mais. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer. O teu querer, a Tua graça conhecer. Quero louvar. Mais uma vez. Quero louvar-te. Louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te. Buscar. sempre mais e mais. Buscar. Você sabe a coreografia? A tua graça conhecer. Quero louvar. As aves do céu. As aves do céu cantam para ti. As feras. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar. Quero levantar as minhas mãos. A ti, As aves. as aves do céu Cantam. para ti. As feras. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar. Quero levantar. Quero levantar as minhas mãos. E em postura de louvor, levantando, enquanto o ministério continua a cantar. Louvemos a Deus. Nós te damos graças, Senhor. Nada, nenhuma tristeza, nada, Senhor, é capaz de nos impedir essa noite de experimentar do teu amor. Vai louvando a Deus pelo amor dele, porque estamos aqui, por estarmos vivos. Obrigado, Senhor, pela Eucaristia. Bendito seja, Senhor, por essa noite, por estarmos na tua presença. Queremos buscar o teu querer. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Bendito sejas tu, Senhor. Bendito sejas tu. Quero cantar. Quero levantar as minhas mãos. Suavemente quero cantar para ti. As feras vai apresentando as suas preocupações. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Que tudo em nós, no todo o nosso ser, seja louvor a Deus nessa noite. Queremos te louvar, Senhor. Queremos te dar graças. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Quero louvar-te. Sempre mais e mais. Quero louvar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Coloca a mão no teu coração e repete essas palavras. Senhor, Senhor, eu te louvo eu te louvo por estar aqui. por estar aqui. Te louvo, Senhor, Te louvo, Senhor, por estar vivo. por estar vivo. Te louvo Te louvo pelo teu amor. pelo teu amor. Te louvo, Senhor, Te louvo, Senhor, pelas coisas boas pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. e pelas coisas não tão boas, Pelas dificuldades que tive neste dia. pelas dificuldades que tive neste dia. Tudo é graça, Senhor. Tudo é graça, Senhor. Tudo é sinal do teu amor por mim. Tudo é sinal do teu amor. Eu reconheço, Senhor, Eu reconheço, Senhor, que tenho motivos para te louvar. que tenho motivos para te louvar.
que tenho motivos para te dar graças, que tenho motivos para te dar graças, porque experimento a cada dia que experimento a cada dia do teu amor, do teu amor, da tua misericórdia. da tua misericórdia. Cantemos mais uma vez. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais. Você vai alcançando muitos com muitas preocupações. Sempre mais e mais. E o Senhor vai nos dando motivos de louvar. Tua graça conhecer. Quero louvar-te. Só as nossas vozes. Quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: se você sabia que você é muito amado por Deus, e nessa noite o Senhor quer manifestar o seu amor em ti. Por isso eu vou te dar esse abraço, como se fosse o abraço do Pai, que é a manifestação do amor de Deus. Uma salva de palmas para você que está aqui, que inicia conosco esse caminho no cerco de Jericó. Podemos nos sentar. E você vai perguntar ainda para a pessoa que está do seu lado: ei, diz assim, ei, isso foi fraco. Ei, você sabe qual é o tema de hoje? Você sabe? Não? Ixi Maria. O tema de hoje é o amor do Pai. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: você é muito amado pelo Pai. Você acredita nisso? Pega ela assim, ó. Pega ela no ombro. E vocês estão muito parados, viu? Eu gosto de mexer com vocês, certo? Pega a pessoa que está do seu lado assim, ó. Sacode ela. Ei! Aquele povo ali, está muito parado, aqueles ali, ó. Ei! Ei! Você é muito amado por Deus. Você acredita nisso? O que é o amor? Pergunto para vocês, o que é o amor? Hoje em dia, o Papa Bento XVI dizia, na verdade, que o amor é a palavra mais desfigurada. Ou seja, às vezes se muda o sentido de uma palavra. Às vezes nós estamos por aí falando de amor, mas na verdade não conhecem o amor verdadeiro de Deus. Diz São João: Deus é amor. E é Ele que nós, com Ele que nós aprendemos a amar. Muitas vezes se fala por aí de amor, uma sexualidade desregrada. Muitas vezes se chama de amor um egoísmo, uma centralização em si mesmo, ou mesmo até apego. Pessoas que, em nome do amor, muitas vezes
que existe uma diferença entre amor e paixão. Tem gente que às vezes aprisiona o outro. O verdadeiro amor nos deixa livres. Existe uma espécie de banalização do amor. Primeiro que às vezes, me perdoe a força da palavra, mas às vezes utilizando dimensões eróticas, ou mesmo fetiches e coisas desse tipo, que banalizam o que é o sentimento que Deus tem por cada um de nós. Às vezes você vê aí alguns motéis e coisas desse tipo, tipo assim, tantas horas de amor. Isso não é amor. Amor é o amor de Deus por cada um de nós. Amor é aquilo que Jesus fez na cruz, que foi até o extremo. Diz São João, Ele nos amou até o extremo, até as últimas consequências. São João Paulo II, em Madre Teresa de Calcutá, os dois diziam que para ser amor precisa doer. Por isso que eu queria que você pegasse, com certeza, você trouxe a Bíblia, não trouxe? Se você não trouxe, a gente vai ler. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Amém? Pegou aí? Primeira Coríntios 13. Eu que estou demorando aqui também, minha Bíblia nova. De 4 a 8. São Paulo nos falou um pouquinho por meio desse hino da caridade, que fala um pouquinho como que é o amor de Deus também por cada um de nós. E é interessante porque Jesus diz: amai-vos como eu vos tenho amado. Conseguiram pegar? Próxima vez que você vier para o cerco de Jericó, você vai trazer a Bíblia, certo? Porque o povo diz por aí que primeiro que evangélico é católico. Nós somos evangélicos, porque não existe Bíblia, não existiria a Bíblia se não fossem os católicos. Certo? Tem sangue dos mártires aqui, ó, escorrendo aqui por essas folhas. Esses mesmos como esses mártires que celebramos hoje. 13, 4. O amor tem paciência. O amor é serviçal. Não é ciumento. Não se pavoneia. Não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura o próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor, não se regozija com a injustiça, mas encontra a sua alegria na verdade. Ele tudo desculpa, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca desaparece. As profecias serão abolidas, as línguas acabar-se-ão, o conhecimento será abolido. Se nós olharmos para Deus, nós vemos tudo isso nele, não vemos? Deus nos perdoa sempre? Sim. Ai de nós, se não fosse o perdão de Deus, se não fosse o sacramento da reconciliação. Muitas vezes cometemos as maiores atrocidades, nos afastamos de Deus, brincamos com a sua misericórdia, mas Deus está sempre pronto a nos perdoar. O amor de Deus é serviçal? Sim. Ele mesmo lá em João 13, ele diz com a forma com que ele amou. Ele se colocou
É tão incompreensível que Pedro nem entendeu. Diz: você, o Senhor, você lavar meus pés? Nunca. Mas foi para isso que Jesus veio, para lavar os nossos pés. Deus não sente ciúme. Em Deus não existe orgulho. Não se irrita, não guarda rancor. Nós somos chamados a amar como Deus ama. Esse amor, e é interessante porque São João diz, né? Aquele que não ama, não conheceu a Deus. Por quê? Vamos ver se vocês lembram da palavra de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus não pode, como diz São Paulo lá a Timóteo, Ele não pode negar a si mesmo. É interessante porque Deus é tão amor que Ele se fez comunidade, que Ele se fez relação. Deus precisaria de nós? Às vezes a gente pode ter falsas visões de Deus, como se Deus que fosse mais Deus pelo fato de nos ter criado. Deus não é mais Deus pelo fato de nos ter criado. Deus é Deus em si mesmo. E por amor Ele nos criou. O ato da criação de Deus, eu e você, nós somos como que uma expressão do amor de Deus, do Deus que não se contém em si mesmo. Esse amor de Deus, ele é pessoal. Ou seja, Deus quer se relacionar conosco. Às vezes a gente pode ter uma ideia de um Deus como aquele Deus do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote entrava no templo, dizia o nome de Deus e saía correndo, porque só podia dizer o nome de Deus uma vez no ano. É tanto que não se reconhecia um Deus com amor, que os fariseus olhavam e não conseguiam enxergar um Messias que se fizesse serviçal por amor a nós. Um Deus que se entregasse numa cruz. Que absurdo! E nós precisamos reconhecer a face de Deus. O próprio Jesus disse que não existe característica mais profunda que o defina, disse Santa Faustina, que é a sua misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Coração pobre, coração humilde. Deus, não existe nada em Deus que não seja amor. Só que às vezes a gente confunde os nossos pecados, nós confundimos as nossas histórias de vida. E é interessante, não sei se vocês já viram, a gente faz um curso na comunidade, que é o Tecendo Fio de Ouro, que vai curando a nossa história pessoal. Talvez você precise se reconciliar com a face verdadeira de Deus. Crescemos talvez escutando: olha, não faz isso não, menino, tira a mão da tomada, porque Deus castiga. Deus castiga? Só que às vezes no nosso sofrimento, aquilo que nós vivemos, a nossa história de vida, talvez o momento mais trágico e dramático da tua história. Não. Aí tu passa o pé, não é possível que Deus estava presente. Ou quando a gente para e a gente olha, nesse retiro agora, o Padre Cristo estava lá numa formação, me impressionei muito com um bispo de Santa Maria del Mar, disse o caso de umas mulheres que são feitas como que bonecas, as lolitas. Não sei se o Padre Cristo chegou a falar para vocês. Diz que
essas mulheres, lá na Indonésia, retiram os braços, cegam, fazem elas surdas e fazem elas de escravas sexuais e dão rações para ela. Aí você para e olha, falei, meu Deus, e essa mulher dura 1 ano e depois troca-se de novo. Aí tu pode parar e ir assim, mas meu Deus, como é que Deus, que é amor, permite tantas coisas? Mas no fundo, é a consequência do nosso pecado. Não vou entrar nisso, porque isso vai ser falado na semana que vem, no pecado de salvação. Mas o puro ato de nos criar é amor de Deus. Quem foi que pediu aqui para nascer? Alguém aqui pediu para nascer? Diz assim, eu quero nascer assim, assado, de cabelo ruivo. Quando eu chegar com 40 e poucos anos, eu quero estar um pouquinho careca. Alguém pediu? Deus pensou você do jeito que você é. Os seus pais, a sua história de vida, até as coisas ruins que aconteceram na tua história. Santo Agostinho diz que bendita a culpa, né, que nos fez merecer tão glorioso Salvador. Já parou para pensar que até dos maiores pecados que você cometeu na tua vida, tem sempre uma intervenção de Deus que nos salva? Tem sempre uma intervenção que age por meio de nós? Eu me lembro, meu pai é evangélico. Mas o fato do meu pai ser evangélico parecer uma contradição do mundo. Mas o fato do meu pai se tornar evangélico, isso me fez ser católico. Aquilo que aparentemente é a contradição de Deus. Eu lembro, meus pais quase se separaram quando eu era criança. Fui colocado, estudava nos colégios particulares, algumas realidades. E aí meu pai disse que chegou em casa quando eu tinha 6 anos e disse que tinha se convertido e virado evangélico. Eu cresci com a minha mãe dizendo, se você virar evangélico, eu morro. Mas eu nunca fui católico de berço. Quando eu era criança, meus amigos todinho iam para o catecismo. Eu cheguei uma vez para minha mãe e disse assim, como é que é essa história de catecismo? Aí minha mãe disse assim, não precisa não. Isso aí é besteira. Mas eu cresci com aquilo na minha cabeça. Se você virar evangélico, eu morro. Até um dia, eu fui oficial do Exército. Na verdade, antes, fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Tive minha primeira comunhão com 18 anos. E minha crisma com 19 anos. Tinha uma experiência num lugar que eu tinha tudo para me perder, que era o Exército. Me lembro um amigo meu, nem sei se ele ainda é do Exército ainda, Major, Cadete Gregory. Ele chegou para mim e disse assim, você quer ter uma experiência com o amor de Deus? E eu falei, eu quero. Rezou por mim, pregou o batismo no Espírito Santo, e ali eu comecei a frequentar. Aqui pertinho, né? Resende. Comecei a trilhar um caminho, no Seminário de Vida no Espírito Santo, comecei a ir para a Canção Nova, Renovação Carismática, me formei, me tornei oficial. O meu mesmo pai, que era evangélico, um dia chegou para mim e disse, meus amigos católicos se juntaram, tinha terminado a academia, ia morar em Belo Horizonte. E aí meu pai ali chegou e disse, meu filho, o Espírito Santo me revela que você vai ter uma grande missão. E eu te envio. Foi o envio que eu recebi, que depois eu não receberia. Porque meus pais não concordaram com o sacerdócio. Eu ouvi várias vezes meus pais dizendo, você não é mais meu filho. Hoje, minha mãe, na pandemia, ela criou uma espécie de toque. Eu não consigo nem abraçar minha mãe hoje. Eles foram aturando
a dimensão de eu me tornar padre. E às vezes a gente pode parar e falar, meu Deus, mas tu me chamaste. Minha mãe uma vez apresentou uma série de exames, dizendo assim, olha, tô com, né, disse, tô com, não sei se estava ou se não estava, nunca me disse de fato realmente, mas como se tivesse com várias doenças, chantagens emocionais e muitas outras circunstâncias. Mas Deus, Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Talvez a gente olhe, eu costumo dizer que a vida ela é como um grande mosaico. Quando você olha para uma pedra só, você não consegue compreender aquilo. Me lembro uma vez, eu estava saindo de casa, chovendo, eu estava indo para o discipulado da comunidade, minha mãe chegou, se ajoelhou diante de mim e disse, meu filho, por favor, não vá. Aonde foi que eu errei? E muitas vezes eu me achava, quantas vezes eu me questionei, falei, meu Deus, eu estou de fato realmente honrando o meu pai e a minha mãe? Que tu me chamam para uma coisa e ao mesmo tempo isso me afasta deles? Até o momento que eu descobri que todas as ofertas que eu fazia, meus pais também participavam da minha história. E que minha mãe, que não sabia nem o que era igreja católica, e ainda não sabe, mas eu dava para ela também o céu por meio. Porque não existe amor verdadeiro que não tenha dor. O amor verdadeiro de Deus por cada um de nós, ele não nos leva para a realidade simplesmente deste mundo. Eu estou aqui, né? Deixei o exército, vou encurtar a história, não dá para contar tudo. Mas por uma experiência com amor que é irresistível. Não existe nada que é capaz de saciar a sede que eu e você tem do amor de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa origem é Deus. Porque é por causa do amor de Deus que nós fomos criados. E nós fomos criados para amar. E no amor, o amor de Deus não é egoísta. Deus quer nos fazer participantes do seu amor e da sua forma de amar. E a maneira com a qual Ele quis nos amar, entre outras, foi nos criando, foi nos salvando, foi se ofertando por cada um de nós um sacrifício redentor. Às vezes, o nosso coração e a nossa inteligência não está configurado ao amor de Deus. E outra, às vezes temos até dificuldade de nos sentirmos amados por Deus. Por causa da nossa história de vida, ou porque fomos abandonados. Às vezes a gente lida com muitos jovens. Alguns não conseguem nem ver em Deus a figura paterna, porque precisam curar uma figura paterna que muitas vezes não foi presente. Quantos muitas vezes tiveram a experiência, alguns foram abandonados. Eu moro no Parque de Taipas, um lugar tomado pelas drogas, um lugar tomado, esses poucos dias atrás, teve um jovem que foi assaltar, morava do lado da minha paróquia, foi assaltar e foi morto por um policial. Mas a gente precisa acreditar que desde toda a eternidade Deus nos quis. Como diz a passagem de Isaías 43, desde o ventre materno, ou Jeremias, o Senhor te modelou. Talvez você nem mesmo se aceite. Você pare, você olha no espelho, se acha feio, gordo, magro, alto, baixo.
Mas Deus não olha para nós a partir de características externas. O amor de Deus é fonte de cura para o nosso coração. E nos sentir amados por Deus é a maior de todas as realizações. O seu valor não está no carro do ano que você tem, nem mesmo na família que você tem. É por só é capaz de deixar algo por amor aquele que experimentou o verdadeiro amor. Eu costumo dizer para os meus paroquianos, ou aqueles que eu confesso, que você só vai, como Teresa d'Ávila diz, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Nós só vamos deixar coisas que desagradam a Deus quando encontrarmos um amor maior. É aquela experiência de São Paulo dizer: tudo se tornou esterco diante de ter a Deus. Na vida existem várias escolhas, mas primeiramente nós precisamos reconhecer que Deus nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele quer se relacionar conosco. Deus quer falar contigo. Deus quer falar comigo por meio da palavra. Deus quer dizer para você, vou dizer 1 até 3, você diz assim, aí tu diz o teu nome alto, certo? 1, 2, 3. Ixi, foi fraco demais. 1, 2, 3. Rapaz, como aqueles que realmente querem se sentem amados por Deus, certo? 1, 2, 3. Você mesmo. Você é amado por Deus. Deus, você tem consciência disso? Às vezes evangelizando, a gente fala, às vezes a coisa mais simples, né? Uma vez eu evangelizando um jovem, eu falei: você tem consciência que você é amado por Deus? Ele começou a chorar. Não importa o que nós tenhamos vivido, não importa o que tenhamos sofrido. Diz a Dei Verbum, diz que, levado por seu grande amor, Deus fala com os homens como a amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo. Já pararam para perceber que quando a gente se torna amigo de uma pessoa, a gente começa a meio que adquirir algumas características dela? Já perceberam? Deus te ama tanto, 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 que Ele quer ser seu amigo. E ao se tornar seu amigo, Ele quer deixar um pouco dele em ti e fazer com que você ame como Ele ama. Por isso, só que às vezes a gente se relaciona com falsos deuses. A gente sabe que lá no Antigo Testamento, se relacionar com falsos deuses é idolatria. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Só que às vezes a gente quer fazer de Deus a minha imagem e semelhança. Porque Deus não fez aquilo que eu queria. Porque Deus levou aquele meu parente querido. Porque na pandemia eu passei por isso, X, A, B, Y, Z. Porque eu perdi o meu emprego. Coloca uma coisa na cabeça. Uma coisa só importa para Deus: é te salvar. Foi por isso que Ele entregou o seu Filho amado. O Pai entregou o Filho por amor
Só que a gente olha assim, pelo amor à humanidade. Não. Foi por amor a você. Se fosse somente por causa de você, você tem noção que Jesus se entregaria na cruz? Porque é incalculável o valor de uma alma para Deus. E aí a gente fica mendigando amores. Aí a gente fica nos nossos complexos de inferioridade. Santo Ireneu diz que depois do pecado original, o valor do homem se tornou o sangue de Cristo, derramado por amor a cada um de nós. Aí você diz assim, mas você pode lembrar do pior pecado que você teve na face da terra. Diz assim, rapaz, Deus não me ama mais, né? Porque enfim, Padre, se tu soubesse, né, o que eu fiz naquele dia, naquela noite, naquele lugar. Deus nos ama porque nos ama. Quando Ele se entregou por cada um de nós, Ele já sabia de todos os teus pecados. Ainda que você vá para o inferno, a gente pode ir. Ainda que eu, né? Ainda assim, você é amado por Deus. Às vezes a gente olha o que o povo diz aí, né? Rapaz, tem que fazer alguma coisa para ser amado. O amor de Deus é gratuito. Você não precisa, antes de nascer, você já era desejado. Você já era desejada por Deus. Você não precisa fazer nada. Não é porque você dá o dízimo, não é porque você canta, não é porque você faz isso, faz a B, porque você serve na igreja. Você faz e deve fazer porque se reconhece amado. Mas às vezes parece que a gente não se reconhece amado. Porque a gente fica atrás de aplauso. Rapaz, cantei não sei o que lá, fiz a festa da padroeira, fiz isso. Ninguém falou nenhum muito obrigado. E Madre Teresa de Calcutá, ela disse, no final das contas, falando da ingratidão, no final das contas, é sempre entre nós e Deus. Aqueles que receberam a paz já receberam a sua recompensa. E nós, Senhor, que deixamos tudo por Ti, 100 vezes mais, na terra e no céu, com perseguições. O amor de Deus é misericordioso. Ele, né, aquilo que o Papa Francisco diz, Deus não se cansa de perdoar. Alguém já ouviu essa frase? Nós aqui nos cansamos de pedir perdão. Você pode estar no fundo do poço. Você pode ter feito a maior besteira da tua vida. Mas o amor de Deus é fiel e constante. Deus não vai te amar mais porque você fez isso ou fez aquilo. Deus sempre te amou e sempre te amará da mesma forma, com amor incondicional. Mesmo que você acabe de se confessar e faça aquela mesma burrada que você fez mais de 20 vezes, que você está cansado de confessar com o Padre Christopher. Mesmo que aconteça as maiores atrocidades, talvez a gente vai se surpreender muito no céu. Não é para a gente brincar com a misericórdia de Deus. Diz que
Santa Catarina de Sena chegou para Jesus, quando ele apareceu para ela, disse assim: se Judas estava no céu ou no inferno? Aí Jesus respondeu: eu não vou responder, porque se eu responder, vocês vão brincar com a minha misericórdia. No final das contas ele respondeu, né? Eu com essas declarações falei: rapaz, Judas está no céu. Rapaz, se Judas, que é Judas, que entregou Jesus na cruz, com essa declaração eu tenho plena convicção que Judas está no céu. Mas porque nós somos amados por Deus, a gente tenta mudar e se transformar, porque eu acho que às vezes parece que nós somos como que funcionários de Deus. Fizemos coisas erradas, mas aquela postura de Adão continua a acontecer na nossa vida. A gente fica se escondendo de Deus. Mesmo Jesus diz: o que mais me magoa não são os pecados dos homens, mas a falta de confiança na minha misericórdia. E às vezes a gente não confia na misericórdia porque a gente talvez ainda não conheceu a Deus. Esse Deus quer se comunicar comigo e contigo. Ele quer dizer que Ele te ama. Ele quer dizer que Ele te acolhe. Isso Ele faz como? Pela oração, pela palavra de Deus e pelos outros. As pessoas também são sinais do amor de Deus. A própria Teresa d'Ávila falava que a oração é um trato de amizade com Deus e que rezar é amar muito, amar a Deus, mas sobretudo, primeiramente, se deixar ser amado por Ele. Já viu aquelas pessoas, a pessoa quando tem um complexo de inferioridade, quando ela não sabe o valor dela, ela sempre vai achar que ela não é digna de amor. Já viu isso? E ela faz de tudo para que os outros não a amem. Já pararam para perceber? Ela rejeita, ela não procura, ela se esconde. Eu costumo dizer que o amor a Deus, o amor de Deus, melhor dizendo, é a primeira pregação do Seminário de Vida no Espírito Santo, do Cerco de Jericó. Mas talvez seja a última a entrar no nosso coração. Acorda. Você é amado por Deus. Não tem nenhuma outra verdade que pode saciar mais profundamente a tua alma. Às vezes a gente acha que Deus não nos escuta porque Ele não nos atende. Para tudo tem um tempo de Deus. Deus não nos atende porque aquilo não é o melhor para nós às vezes. Porque a gente não sabe pedir. Porque o nosso pedido muitas vezes está em coisas que não são o essencial para Deus. Se Deus te der aquilo que você pede, talvez você vá se perder. Mas parece que Deus é um Deus masoquista, que Ele só quer sofrimento. Eu não quero nem me aproximar de Deus, porque eu não sei o que é que Ele vai me pedir. E às vezes a gente tem esse pensamento, como se Deus fosse um Deus carrasco que castiga, que nos impede de ser felizes. Talvez você traga no teu coração uma necessidade de perdoar a Deus pelas perdas que você viveu inconscientemente. Deus quer curar a nossa história. O amor de Deus cura. O amor de Deus
provado em Jesus. Só o amor pode explicar tamanha oferta. Deus foi capaz de perder tudo por amor a ti. Ele também quer nos fazer capazes de perder, não de perder, porque quem perde a minha vida por mim, disse o Senhor, ganhá-la. Deus quer nos dar o tudo, e o tudo é Ele. Como diz aquela passagem do filho pródigo, Lucas 15, aquele filho que se distanciou do pai, que pediu a herança, e que com isso ele disse para o pai que para ele estava morto. Nós vamos pegar para ir finalizando um pouquinho essa pregação e rezar, porque eu tenho para mim que palavras não são capazes de expressar o amor de Deus. Só se sente amado, só se percebe amado quem se sente amado. Basta você olhar para um relacionamento humano. A pessoa pode dizer tantas e quantas vezes, eu te amo. Mas se aquilo não for verídico, as palavras não são capazes de expressar. Mas quando alguém ama de verdade, ela não precisa dizer uma palavra sequer. Você consegue olhar, você consegue enxergar no olhar. Foi com esse olhar de amor misericordioso que Jesus olhou Pedro. Foi com esse olhar que ele olhou Maria Madalena. Foi com esse olhar que ele olhou Zaqueu, que ele olhou os profetas, Mateus. E é o amor que é capaz de transformar a nossa vida. Os santos tinham o costume de olhar para Jesus crucificado. Foi assim que Teresa d'Ávila, olhando para aquela imagem de Jesus flagelado, depois de 20 anos no Carmelo, resolveu de fato realmente ser santa. Não são as tuas penitências, não são as inúmeras coisas que nós queremos fazer por amor a Deus. Às vezes, por amor a nós mesmos. Mas eu queria te convidar a olhar para Jesus nessa noite e se deixar sentir olhado por Ele. Ele olha para o profundo do teu coração e consegue enxergar toda a tua história. Ele perpassou os momentos mais dramáticos da tua história. Queria que a gente lesse essa passagem, se colocando no quem nós somos nela. Porque no fundo, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles queriam ser amados pelo Pai. Mas com uma diferença. Aquele que pecou, ele se permitiu ser amado pelo Pai. Lucas 15, versículos de 11 e seguintes. Ele disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse a seu pai: dá-me parte de bens que me cabe. O pai fez para ele a partilha dos seus bens.
Poucos dias depois, o filho mais jovem, tendo juntado dinheiro, partiu para uma região longínqua. E aí dissipou seus haveres numa vida desregrada. E quando acabou de gastar tudo, uma grande fome sobreveio àquela região. E ele começou a passar necessidades. Foi pôr-se a serviço de um dos cidadãos desse país, que o enviou para seus campos a guardar porcos. Ele bem que gostaria de encher o ventre com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse a si mesmo: quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome. Vou ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. E foi ter com seu pai. Ainda estava longe quando o pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-se, lhe lançou ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, trazei a mais bela roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E eles se puseram a festejar. O filho mais velho estava nos campos. Quando ao voltar se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe disse: é teu irmão que chegou e teu pai matou um bezerro gordo por tê-lo visto voltar bem e de saúde. Então ele se encheu de cólera e não quis entrar. O pai saiu para pedir-lhe que entrasse, mas ele replicou ao seu pai: já faz tantos anos que eu te sirvo sem jamais ter desobedecido às tuas ordens, e a mim nunca deste um cabrito, sequer para festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, mataste-os um bezerro gordo para ele. Então o pai lhe disse: meu filho, tu estavas sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão tinha morrido e estás vivo. Estava perdido e foi reencontrado. Esse filho mais novo achava que por causa dos seus pecados não era digno de ser chamado filho. Mas também o filho mais velho nunca conseguiu reconhecer que tudo aquilo que o pai tinha também lhe pertencia. Talvez você tenha uma experiência de muito tempo na igreja, como esse filho mais velho, mas nunca experimentou uma experiência real e concreta do amor de Deus, de pertencer, de que tudo aquilo que pertence a Deus é dele. Talvez Deus sabe, no mistério da sua providência, tudo que Ele nos permite viver. Por um lado, Ele deu a Santa Teresinha aquilo que ela falou, misericórdia preventiva. Porque se ela tivesse caído, ela mesma disse que talvez não teria força de ter se levantado. A outros, Deus fez experimentar, como esse filho pródigo, quase como que comer a cevada e as bolotas dos porcos. No final das contas, se você perdeu seu pai, se você perdeu o seu emprego, se você teve alguma dificuldade, isso não mede nem mais nem menos o amor de Deus. Porque no final de tudo, nós vamos poder contemplar
quando experimentarmos o retorno na casa do Pai, quando experimentarmos face a face e vermos o quanto o Deus nos amou em cada circunstância. O amor de Deus é uma experiência. Se você abre o teu coração, se você se relaciona, porque o próprio Espírito Santo é o amor do Pai para com o Filho e o amor do Filho para com o Pai. Se você se abre a essa relação de amor com Deus, você se permite ser alcançado. E como diz São Paulo, nada nos separará do amor de Deus. Você tem consciência disso? As situações mais trágicas da nossa vida não são capazes de nos separar do amor de Deus. Sabe quem é capaz de nos separar do amor de Deus? Nós mesmos. Aí talvez porque o próprio Jesus disse: o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. É quando nós nos fechamos à ação da graça de Deus.